Gurave Gorachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasaji Shri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktya Yaparadha Lakshai Shita Sakamadi Taranga Madhi Kripa Maitvam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanarindam Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatir Nakapi Jai Shri Radhe. Então hoje, como é um dia muito especial para todos nós que de alguma forma tentamos publicar e distribuir livros em nome de nossos Gurudevas, porque foi nesse dia que a gente começou esse projeto, que na verdade já tinha começado, né? Mas enfim, a gente começou, porque consciência de Krishna é começar de novo todo dia de manhã. Você acorda de manhã, você canta os seus mantras, canta a sua japa, e aí você como ever fresh, né? Sempre a mente fresca, viçosa. Então acordar cedo e dedicar as horas da manhã, antes do sol nascer, né, ao seu sadhana bhajan. Então nós ficamos muito felizes e muito honrados, porque pelo arranjo da providência divina, esse projeto começou no dia da partida transcendental de Srila Bhakti Shaksidhara Goswami Maharaj. E Srila Bhakti Shaksidhara Goswami Maharaj, ele especialmente recebe esse título do seu Gurudeva, Bhakti Rakshak, por ele ser um erudito transcendental e por isso ele ser considerado Bhakti Rakshak, ou guardião da devoção, né? Como Krishna a gente canta Rakshamam, né? Krishna, 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 Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshamam. Então, assim como Krishna é o único que pode nos proteger, né? O Vaishnava puro, ele não é diferente de Krishna nesse sentido, porque quando o Vaishnava puro está no mundo material, esse mundo tem algum sentido. Quando ele sai daqui, esse mundo perde todo sentido, né? Mas quando ele sai daqui, como hoje, Srila Bhakti Shaksidhara Goswami realiza a sua lila de entrar em Aprakata Lila, né, nos passatempos e manifestos de Krishna. Quando ele sai, como o Prabhupada costumava dizer, assim, o nosso consolo é nos lembrarmos dele, nos lembrarmos o orgulho do discípulo quando o mestre espiritual parte, são a sua Vani, Guru Vani, né? Os ensinamentos de Gurudeva. Então, como nós queremos nos manter refugiados aos pés de lótus desses grandes Gurudevas, que são o farol, né, que nos ilumina no mar da existência material, né, que nós estamos no oceano da existência material. Aí, assim, em algum lugar na beira do mar, na praia, um lugar às vezes um pouco mais alto, eles instalam um farol. Então esse farol é Gurudeva. E a gente está no nosso barquinho, que é a forma humana de vida no oceano, com as ondas enormes, jogando às vezes por modo da paixão, às vezes por modo da ignorância, às vezes por modo da habilidade. Então,
tudo muito escuro, mas Gurudeva, ele é esse farol de milha. Um baú onde estão depositados os mais refinados siddhantas da consciência de Krishna e de Mahaprabhu. E com o Prabhu Madhana Gopal Prabhu, que é neto espiritual de Srila Bhakti Shakshidhara Goswami Maharaj, nós temos a satisfação de estar na presença de um neto espiritual, Srila Bhakti Shakshidhara Goswami Maharaj. Então, ele volta e meia nos revela essas pérolas do seu Param Gurudeva, né? Então a gente agradece muito. E assim, eu vou pedir licença para vocês para ler. Hoje seria um dia para nós lermos o Jaiva Dharma, mas como nós estamos diante de um evento tão grandioso, com o aparecimento ou o desaparecimento, não faz diferença, aparecimento ou desaparecimento, o sol é o sol de qualquer maneira, né? Então, como nós estamos diante de um dia tão auspicioso, nós vamos ler um artigo chamado A Panaceia. A Panaceia. Panaceia é aquele remédio que pode curar todas as doenças, né? A Panaceia. Porque Srila Bhakti Shakshidhara Goswami Maharaj, ele é a personificação do Jaiva Dharma, né? Todos os 40 capítulos, em todos os 40 capítulos, a consciência pura e cristalina de Srila Bhakti Shakshidhara Goswami Maharaj vive sempre nesses 40 capítulos do Jaiva Dharma. E ele está falando de algo muito importante para nós. O artigo saiu na revista daqui a pouco é revelado. Peraí, deixa eu ver se eu me lembro aqui. Deixa eu ver se eu chego aqui. Não sei se é a Godia Pátrica, mas enfim, a gente vai localizar a qualquer momento ao longo do texto. Mas o título é Panaceia, e esse artigo saiu e foi traduzido para o inglês por ninguém mais e ninguém menos que Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então nós estamos diante de dois gigantes do Gaudiya Vaishnava Vishnu no mundo contemporâneo, né? Então o artigo é subdividido em subtítulos. O primeiro subtítulo é a doença. Azarentos são aqueles que estão ávidos por encontrar. Azarentos são aqueles que estão ávidos em encontrar erros nos outros. E que não tem tempo para encontrar erro em si mesmos. Ou seja, azarentos são aqueles que estão ávidos por criticar os outros, né? E não tem tempo para criticar a si mesmos. O outro lado de sua necessidade não é criticar, não é encontrar defeitos nos outros, mas encontrar os seus atributos. Ele está falando o outro, ele está falando agora, se dirigindo a nós que estamos ouvindo, lendo, né? O outro lado de sua necessidade não é encontrar defeito nos outros, mas sim encontrar seus atributos. Por que você se permite se envolver assim com críticas, encontrar erros nos outros? Há um espaço enorme para encontrar bondade nos devotos. Por que você não está ocupado na companhia desses devotos? Então, Srila Bhakti Shakshidhara Goswami Maharaj, com o seu discurso de anjo transcendental, né? Ele está dando uma bronca, mas é como se estivesse fazendo um afago, né? Esse é Srila Sridhara Maharaj. Aí primeiro ele falou doença. Então qual é a doença? Criticar o outro, né? Como o próprio Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, como o Prabhupada dizia, ele dizia antes de localizar, como se diz, como é que é? Antes de localizar o cisco no olho alheio,
olha só a trava que você tem no seu, não é assim? É que você quer dizer que você está procurando defeito no outro, e o defeito no outro não é nada comparado aos seus grandes defeitos. Então Jesus falava isso, né? E eu também me lembro que Premanda Pavô, toda vez que alguém se aproxima dele e tenta criticar um Vaishnava, uma Vaishnavi, ele simplesmente olha para essa pessoa e fala assim: olha só, eu sou uma alma caída. Você tá falando de alguém, assim, essa pessoa perto de mim, perto dos erros que eu tenho, dos defeitos que eu tenho, essa pessoa é o maior dos santos. Então, assim, por favor, não fale comigo assim, porque eu fico sem jeito. Aí a pessoa fica completamente desarmada, né? Vai fazer o quê? Como é que vai continuar a conversa, né? Ah, fulano de tal fez isso, fulano de tal é isso. Aí ele fala assim: poxa, você falando isso, assim, né? Eu não vou nem te dizer o que eu fiz para não pegar mal, assim, senão você não vai querer falar mais comigo. Do Brahmana? Qual é esse? Do Harmonia? Acho que é. Ele está pedindo para contar a história da prostituta e do Brahmana. A prostituta. Ah, sim, claro. Agora é que os dois são dois Brahmanas, são dois irmãos espirituais que chegam em Mathura, mas um deles, não sei por que motivo, o Gurudeva não explica, ele tem condição de morar na mata e o outro não tem condição de morar na mata, então ele vai morar debaixo de uma árvore que fica de frente para a casa de uma prostituta, né? E aí o que mora na mata, ele fica o tempo todo com a mente perturbado, pensando: ah, esse meu irmão espiritual, ele com certeza ele está subindo na casa daquela prostituta, está desfrutando com ela. Ele fica lá fingindo que está fazendo o bhajan dele, mas na verdade ele escolheu aquela árvore porque assim ele fica mais perto dela. Ao passo que o irmão espiritual que morava debaixo da árvore ficava fazendo seu bhajan e falava assim: ah, como eu sou caído, meu irmão espiritual está lá tendo darshan de Thakurji, servindo pessoalmente Gurudeva, acompanhado dos nossos irmãos espirituais. Oh, como eu sou caído. Oh, Krishna, por favor, me dê essa misericórdia, eu posso seguir os passos do meu irmão espiritual. É? Aí acontece que os dois, não é assim, os dois abandonam o corpo no... Os Jamadutas vêm, o do templo vai abandonar o corpo, aí os Jamadutas aparecem. Aí o Brahmana do templo fala assim: não, peraí, vocês devem estar enganados, vocês estão procurando aquele caído do meu irmão espiritual. Aí o Jamaduta fala assim: não, com certeza a gente veio pegar você. Então essa é uma história essa história está no Harmonia, esse livro é mágico, né? Eu tenho conversado com muitos devotos, eu falo assim: que livro é esse? Que livro é esse que saiu agora? Essa harmonia é assim, é a luz na minha consciência, né? Que as passagens do Harikatha de Gurudeva, das instruções de Gurudeva que estão ali, que foram organizadas e distribuídas no Harmonia, são muito, né? São super essenciais. Então, primeiro Srila Bhaktivinoda Goswami Maharaj fala da doença, né? Alma condicionada igual criticão. Né? Agora vai falar a diagnose. Por que existe diagnose? Não, o diagnóstico, né? O diagnóstico. Por que existe a tendência de criticar o outro? Poderia haver uma pessoa mais defeituosa do que você mesmo? Então, Srila Bhaktivinoda Goswami Maharaj está assumindo o papel do médico transcendental. Ele está falando comigo, né? Por que você se ocupa apenas em observar o inferior ao invés de se firmar no superior?
Ao fazer isso, se você se estabelecer no superior, se você olhar para a qualidade do seu irmão, da sua irmã, você descobrirá que os devotos são de uma qualidade superior à sua. Por que você não participa deste grupo? Porque, infelizmente, você recorre ao setor inferior com a sua atenção sempre voltada a criticar, a procurar os defeitos alheios. De um lado, há belas flores, do outro lado, lixo. Por que você inspeciona o lixo em vez de procurar as belas flores? Então agora, Srila Siddhartha Maharaj, ele está falando da panaceia. Primeiro ele vai identificar a doença, depois ele vai dar o diagnóstico da doença, e agora ele vai dar o tratamento. Você próprio está sentado no púlpito da testemunha, assim que se fala, Prabhuji, quando você está no julgamento, witness box. Você próprio está ali sentado no local indicado para a testemunha. Você é o criminoso. Você é culpado. Por que você deve olhar para o lixo quando existem tantas belas flores? Você vê injustiça, mas você não vê justiça? Por que você não adere ao lado positivo da história? Se uma das mãos está trabalhando e a outra está paralisada, eu devo apenas prestar atenção à mão doente e não dar atenção à mão que funciona? Eu preciso cuidar da mão paralisada, isso é certo. Mas a que já tem plena capacidade, eu também preciso usá-la. Por que você está... por que você fica olhando, ou por que você fica só voltado para sentir a dor da parte doente e continuamente prega isto, ignorando as partes saudáveis do seu corpo? É como o Gurudev fala, se você pergunta, como vai? Opa, estou com a pressão alta. Mais ou menos, estou com a pressão alta, ficando velho. Daqui a pouco eu vou fazer 59 anos, o negócio está ficando preto do meu lado. No outro lado está o bem. Deus está ali. Por que você fica do lado de Satã e fica na companhia de pessoas satânicas apenas, ao passo que há pessoas divinas perto de você também? Por que não ir para o lado de Deus? De um lado está o céu e do outro está o inferno. Deus não tem erros. Contudo, pelo erro de Satã a gente precisa sofrer? Esse raciocínio não tem lógica alguma. Você está sofrendo pelos seus próprios malfeitos. Esta é a lógica verdadeira. Nem Deus nem Satã é responsável por isso. Por isso, concentre-se em seu próprio eu, ore ao Senhor e procure se manter longe de Satã. Forte, né? Agora, Srila Bhakti-Siddhārtha Goswami Maharaj deu tratamento. Satovrite. Srila Bhakti-Siddhārtha Goswami Maharaj, ele misericordiosamente, ele falava o conteúdo transcendental de tantos shlokas importantes, na língua inglesa como aqui. Ele dava darshan constantemente para todos os devotos de língua inglesa, de língua portuguesa que aparecesse, quem fosse. Aí agora ele vai continuar explicando sobre essa situação da alma condicionada. Ele fala assim: você ocupa uma posição marginal.
o seu livre arbítrio limitado é o seu capital. Ele vai fazer uma analogia. Você deve sempre utilizar o seu capital a favor do lado divino. Não o usando para o lado satânico. Ele tem falado sobre isso, né? Ele está falando que você usa o seu capital. Se você está na posição marginal e na sua vida você tem Krishna, pelo seu próprio karma, te dá alguma coisa, você tem que usar essa alguma coisa que Krishna te deu para ele, né? E não para o lado satânico, né? Do prazer dos sentidos. Esse capital limitado que você tem, você deve começar a fazer um negócio com esse capital limitado. Mas você pensa que vai começar o seu negócio quando tiver um bom capital. Você precisa começar logo. Um pouquinho de capital que você tem, você já começa. Mas você fica esperando, não, tem que acumular, acumular, acumular. Aí ele fala assim, isto se chama imaginação. Qualquer que seja o pouquinho de capital que você tenha, não, que ele diz, qualquer que seja o pouquinho de capital que eu tenha, eu vou começar meu negócio com aquilo. Minha atenção, minha energia vai me ajudar no futuro. Olha só que forte. Eu não tenho nada, mas do nada eu vou começar a fazer alguma coisa. Como ele próprio, ele foi para um lugar em Navadvip, entrou num recanto meio abandonado e ficava ali cantando Nama, 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 Nama todo dia. E de repente tudo à volta dele conspirou para que ele tivesse um templo, tivesse discípulos, fundasse uma missão. Por quê? Porque ele está dizendo que a atenção dele, a energia dele, o ajudará no futuro. Então, por enquanto, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter Shraddha. A gente precisa ter Shraddha. A gente pode demorar centenas de anos para atingir nossa meta, mas a gente tem que ter fé de que essa meta existe. E a gente não pode tirar a atenção da meta. E aí, o que você está fazendo? Estou com a atenção na meta. Mas por que você está com a atenção na meta se você não chegou até ela? Porque senão eu perco a meta. Srila Bhaktivinoda Goswami Maharaj está falando, né? O melhor benefício da consciência limitada. Porque está falando assim, sou uma alma condicionada, tenho a consciência limitada, tenho poucos recursos. Mas vou fazer, como o Prabhupada dizia, vou fazer um bom uso de um mau negócio. Eu estar nessa forma humana, eu ser uma alma condicionada, limita a minha consciência. Mas qual vai ser o melhor benefício para essa consciência limitada? Aí ele vai contar uma breve história. Um homem viajante, um viajante, tem um acidente e perde a consciência. Desmaia. Mas quando ele recupera um pouco da sua consciência, o que ele fará quando ele recuperar? Ele vai utilizar aquele pouquinho de consciência dizendo, leve este corpo para os meus guardiões, lá onde está o meu lar. Ó meu amigo, leve o meu corpo para o meu lar. Este vai ser o melhor benefício da consciência limitada. That will be the best benefit. Esse será o melhor benefício da consciência limitada que ele conseguiu recuperar. Ele não conseguiu recuperar toda a consciência, porque ele teve um acidente e agora está meio assim, Então, Srila Maharaj está dizendo que se ele toma essa atitude de pedir para o levarem para onde estão seus guardiões, que ali é o lar dele, então, assim, depois ele pode desmaiar de novo, mas ele está indo para o lugar certo. Porque ele conseguiu usar o seu discernimento. Quem quer que tome conta, quem quer que tome conta deste corpo com afeto, o que vai acontecer? Este corpo será colocado sob o cuidado dessa pessoa.
Deu para entender? Acho que a tradução ficou ruim. Por exemplo, se você se aproxima, se você está numa situação difícil e alguém cuida de você com afeto, aí você vai se sentir naturalmente inclinado a ficar aos cuidados dessa pessoa, se alguém te der atenção, né? Então, qualquer que seja o nível de despertar que tenhamos na consciência, devemos utilizá-lo colocando-nos aos cuidados de pessoas divinas. Só então haverá o valor da devoção a Deus. Só então brotará o valor da devoção a Deus. Aqueles que conhecem o valor da devoção a Deus, eles são os nossos parentes próximos. São a nossa verdadeira família. Eles vão apreciar este despertar íntimo e vão cuidar do nosso eu devocional. Sadhu, sadhu. Né? O sadhu, agora, Srila Bhakti Siddhanta Goswami Maharaj está definindo a si mesmo. Né? Porque ele aprecia quando alguém se aproxima dele. E fala, ó Guruji, por favor, me explique isso assim, 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 assim. E aí o que ele faz? Ele cuida do nosso eu devocional. E ele nos dá Harikata. Quando o remédio ou as nossas próprias tentativas não podem nos curar, o doutor, o médico, nos aconselha a mudar, a fazer uma transformação. Então, o ar e a água naturalmente vêm para ajudar a melhorar a nossa saúde. O que ele quer dizer que o médico fala para a gente mudar de áreas. É super comum fazer isso, né? Você está num lugar úmido, vai para um lugar seco. Está num lugar seco, vai para um lugar úmido. Está num lugar seco, pega um problema de pulmão, vai para um lugar úmido, o problema de pulmão se resolve, né? E assim por diante. Ou vice-versa, às vezes tem problema com um lugar úmido, vai para um lugar seco. Mudar de áreas. Então o ar e a água naturalmente virão ajudar a melhorar a nossa saúde. Da mesma forma, a atmosfera em volta dos santos aumenta a nossa saúde espiritual. Né? Só o fato de você estar em volta deles. De qualquer modo, devemos sempre permanecer na companhia dos devotos da mesma sampradaya, da mesma linhagem, mas com devotos superiores, para que possamos estar na posição inferior. A companhia desses devotos é super desejável para qualquer pessoa que aspire a avançar espiritualmente. Então, olha só que importante, Sridhara Maharaj está falando que nós devemos buscar a companhia dos grandes Vaishnavas, porque assim naturalmente nós nos colocamos na posição inferior. E se a gente se coloca na posição inferior, né, como a história do menino que vai explicar para ele, que vai responder, você pode me mostrar Deus? Né? E você sabe o que ele anda fazendo? O menino fala, justamente ele fala sobre isso. Né? Ó rei, você me pergunta, faz perguntas como se eu fosse seu mestre, aí você senta na posição superior e eu, no papel do seu mestre, estou sentado no chão? Né? Aí o rei reconhece, senta numa almofada e coloca o menino no trono. Não é? Porque na companhia de um Vaishnava puro, numa posição, se colocar numa posição inferior, aí o discípulo pode aprender. A essência do conselho dado no Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami é a seguinte. A essência de todos os conselhos, né? Devemos estar na companhia daqueles que são superiores a nós, mas que estão na mesma linhagem de consciência de Krishna. Eles trazem o mesmo conceito da verdade espiritual, mas eles são superiores a mim. Se eu me ocupo mesmo como aquele que varre o lugar onde eles ficam, com certeza isso será valiosíssimo para a minha vida espiritual futura. Nada, Muni. Né? Essa é a história de nada, Muni.
Ele ajudava a mãe, que cuidava de uma Dharmshala, e ali teve a sanga dos 4 Kumaras. E só por ele ter servido humildemente e ter se apegado ao Harikatha daqueles Kumaras, e a Mahapashara deles, que também era deliciosa, diga-se de passagem, ele, quando os 4 Kumaras foram embora, o coração de Nada Muni foi junto, né? E ele ficou desesperado porque ele era muito novo ainda e a mãe dele não queria deixá-lo acompanhar os sábios. Mas a mãe, logo em seguida, foi picada por uma serpente. E ele, assim, estava tão ansioso de ter a sanga daquele sábio de novo, que ele nem realizou as cerimônias fúnebres da mãe. Deixou a mãe caída no mato, o corpo ali já morto, e se foi. Nada, mãe. Aí ele continua falando, Srila Siddhartha Maharaj, agora vai falar, o outro subtítulo é: o seu livre-arbítrio é responsável. Se você olha à sua volta e vê injustiça, quem é responsável por isso afinal? Você é responsável. O que é ruim, esse é o seu quinhão. Você tem que assumir toda a responsabilidade pelos maus feitos, pelos atos errôneos que você cometeu. Se você não pode sentir essa responsabilidade, então você é insincero. Não apenas você, mas todo mundo. O seu livre-arbítrio é responsável por todos os erros e todas as circunstâncias desorientadas no ambiente. Uau! Esse é o primeiro princípio da vida espiritual. Por conta do seu livre-arbítrio, você fez tanta loucura que até o ambiente fica contaminado. O que é ruim em mim, eu sou responsável por isso. Você é responsável por entrar em contato com essa visão. Há sentimentos bons em outra esfera. Por que você veio para esta de julgamento errado e de maus tratos? De tantos que estão brigando entre si. Há tantos bons relacionamentos e você não adquiriu a posição para ficar nessa situação. Por que então? Aí ele põe o pensamento dessa pessoa, né? Eu sou responsável por todas as coisas indesejáveis em mim. Sou responsável por todas as coisas indesejáveis em mim. Isto é fato. O meu fraco livre-arbítrio me levou para baixo nesse ambiente, nesse atual ambiente indesejável. Ninguém mais é responsável por isso. Eu estou na ladeira da amargura e eu estou aqui por total responsabilidade minha. Este fato, você precisa compreender esse fato. Se você ignorar esse fato, então você estará em Maya. Né? Você vai estar equivocado, você vai estar iludido. Quando você sinceramente se der conta da posição em que está, então os seus dias negros chegarão ao fim. Os seus dias de trevas chegarão ao fim. Quando você sentir que só você mesmo é responsável por todas essas coisas miseráveis que o rodeiam, então... Ai meu Deus, cadê o negocinho? Peraí que eu perdi aqui que eu tenho. Aqui. Onde foi mesmo? Então quando você sentir que só você mesmo é responsável por todas essas coisas miseráveis à sua volta, então despertarão os dias alegres dentro de você. Esta é a verdade. Não se trata apenas de um conceito que você usa para chegar a um fim. Não é apenas um conceito imaginário. It's not
an imaginary conception to take help of. Não é apenas um conceito imaginário do qual devamos pedir ajuda a fim de sair da atual condição. Não é assim. Isso cabe a todo. Não, isso tem a ver com todo mundo, seja para bem ou para mal. Todos são responsáveis. Nem Deus nem Satã são responsáveis. Se de repente eu me encontro num presidiário, quem é o responsável afinal? Há tantos culpados, tantas pessoas, como se diz, enganadoras, tantos ladrões na prisão. Se eu estiver no meio deles, então quem é o responsável por isso? Eu conquistei essa situação para mim mesmo. Também há o contato com o celestial, mas em vez disso, por que eu me coloco na prisão onde, para onde quer que eu olhe, eu vejo pessoas culpadas? Por que estou aqui? Por que não estou na companhia celestial? Quem é responsável? Quem? Então, Srila Bhakti-Siddhanta Goswami Maharaj, usando toda a sua Shakti, né? Agora, o outro capítulo é encontrando a causa fundamental. Dessa maneira, eu devo tentar compreender que sou responsável por estar aqui. Primeiro é preciso que eu tenha o diagnóstico, depois eu devo fazer o tratamento e devo me nutrir para me fortalecer. Nutrir-se e tratar-se é bom, mas isso deve ser feito segundo o diagnóstico. O diagnóstico é: eu sou o culpado. E os remédios precisam ser aplicados de acordo com o diagnóstico. Uma cura completa será vantajosa e não apenas algo para como se diz? Quê? Não, tem que ser algo. A cura completa será vantajosa e não assim um paliativo. Né? Se você procurar só um paliativo, vou tomar um remédio alopático, por exemplo, né? Estou com febre, vou tomar um remédio alopático. Isso é um paliativo, porque o remédio alopático não atinge a causa do problema, né? Então, o tratamento completo é o seguinte. Então, Srila Siddhar Maharaj faz todo esse discurso para chegar nesse verso. Tateno kampam sushamik shamano bhunjana evatma kritam vipakam vidvag vapubir vidatam namaste diveta yomukti padesadaya bhag. Meu querido Senhor, aquele que fervorosamente espera por você, espera até que você lhe conceda sua misericórdia imotivada, e enquanto isso pacientemente sofre as reações de seus maus feitos passados, e lhe presta respeitosas reverências do fundo do coração, com as palavras também e o corpo, essa pessoa com certeza está qualificada para a liberação, pois a liberação, a verdadeira mukti, se tornou a sua conquista de direito. 10º canto, Srimad Bhagavatam. Então aqui Srila Siddhar Maharaj deu um recadésimo e nós vamos parar agora. Podemos de repente continuar. Hoje é quinta, podemos ler amanhã na obra do Bhajan um pouquinho, para terminar esse artigo maravilhoso, em que Srila Bhakti-Siddhanta Siddhar Goswami Maharaj está falando da cura, né, da panaceia. Então esse artigo saiu no Rays of the Harmonies, número 11 de novembro, Kartika 2002. O Prabhu está pedindo para contar que Srila Bhakti-Siddhar Goswami Maharaj era conhecido como o destruidor de formas.
Ele trouxe o conceito que o Guru Parampara não era uma sucessão de corpos. Revelou que o Guru é um princípio, o Guru Tattva, e que nós no Ocidente, depois de Prabhupada, Bhaicharan, ter entrado em Nitya Lila, deveríamos procurar onde este princípio estava voltando a se manifestar. Certo? Muito bom. Onde está o princípio? O Prabhu falou muito bem, citando o seu avô espiritual, que ao longo de toda a sua vida divina, demonstrou ser alguém completamente livre de preconceito. Como a gente tem conversado também sobre a questão da Sangha, né? Qual é a Sangha, afinal de contas? A gente tem aqui um artigo de Srila Bhaktivinoda Thakur que ele fala Shri Gauranga Samadhi, a sociedade de Mahaprabhu. E ele trata desse assunto também, né? Esse assunto, qual é a Sangha, afinal? A minha Sangha é igual à sua Sangha, a minha Sangha é diferente da sua Sangha. Então, quando a gente começa a estabelecer um corpo para a Sangha, né? Uma forma mundana para a Sangha, então, a única pessoa que não está na Sangha somos nós. A única pessoa que não está na Sangha somos nós. Porque a Sangha sempre existe, sempre existirá. A Sangha verdadeira, Gauranga Samadhi, ela é a companhia do devoto puro. Então, se você está, ao longo da sua vida, cultivando esta Sangha do seu Gurudeva, do seu Param Gurudeva, de um irmão espiritual que seja uma fonte de inspiração para você, né? Do sadhu que vem do outro lado do mundo para te dar Harikatha, né? Srila Prabhupada, né? Que saiu da Índia, assim como Srila Gurudeva saiu da Índia na idade avançadésima para dar Harikatha, para fazer o que Srila Siddhara Maharaj pessoalmente está explicando aqui, né? Trazer as notícias do reino positivo, né? Do reino transcendentalmente positivo, em vez de ficar se lamentando pelas ações que eu próprio realizei. Eu estou me lamentando pelas reações às ações que eu próprio escolhi realizar, né? Se você com toda sinceridade faz um exame de tudo que você fez no passado ao longo desta vida, né? E se você não nasceu, por exemplo, numa família de Vaishnavas, né? O que possivelmente vai significar que você passou por uma fase em que você não cantava Hare Krishna, né? Então, se você faz uma retrospectiva, né? Aí você vai realmente aceitar, admitir o que Srila Siddhara Maharaj está falando, né? Que os desejos que a alma condicionada cultiva, né? Os desejos que a alma condicionada preza são todos 100% doentios, né? Então, se ela tem a imensa boa fortuna de cruzar na linha do destino dela com um Vaishnava de verdade, então ela tem que fazer akshepa, ela tem que se arrepender, né? Mas se arrepender-se significa transformar-se, né? Arrepender-se significa reconhecer que o lugar onde você estava não está bom e que você precisa mudar de áreas. E para você sempre ficar onde tem uma brisa super agradável, esse lugar se chama, onde quer que seja, qualquer que seja a missão, entre aspas, a companhia de um Vaishnava superior, né? Como nós estamos conversando, que Srila Prabhupada partiu e muitos dos seus discípulos se refugiaram na companhia de um Vaishnava superior, como o nosso amado Srila Gurudeva e também o nosso tão amado Srila Bhakti Siddhanta Goswami.
Agora vamos pedir licença a todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Bhakti Rasa Siddhara Maharaj, Bhakti Rasa Siddhara Maharaj, Jaya Bhakti Rasa Siddhara Maharaj, Bhakti Rasa Siddhara Maharaj, Jaya Bhakti Rasa Siddhara Maharaj, Bhakti Rasa Siddhara Maharaj, Jaya Bhakti Rasa Siddhara Maharaj, Bhakti Rasa Siddhara Maharaj. Gurudev, 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 Gurudev. Pajita Palma Shila Gurudev ki jai, Pajita Palma Shila Bhakti Shakti Dar Goswami Maharaj ki jai, Rupano Guru Bhagya ki jai, Goranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu ki jai, Giriraj Maharaj ki jai, Nitai Gopremanandi, Vancha Kalpatar Vaishakri Pasindhubhyo Vacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.